Fala pessoal, Tony Cristo aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre o que te faz ter sucesso no inglês. Algumas coisas que eu aprendi durante a minha jornada e eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos começar sem enrolação. A primeira coisa que te faz ter sucesso no inglês é o seu mindset. O seu mindset é a maneira com que você pensa e a maneira com que você se sente com um determinado assunto. Aqui no caso do inglês, é muito comum as pessoas terem um mindset negativo em relação à língua. Coisas como, por exemplo, aprender inglês é difícil, né? A pronúncia do inglês é complicada. Aprender uma língua demora muitos anos, mais de 10 anos. Eu tenho que voltar para a escola para aprender inglês, né? Eu tenho que ter um professor que vai ficar me falando para fazer um monte de coisa que eu não gosto, eu tenho que estudar gramática. Olha, quantas coisas, quantos mindsets negativos algumas pessoas têm em relação ao inglês, em relação a qualquer língua, na verdade. Então, o que você precisa prestar atenção é a maneira com que você pensa sobre isso. Um mindset poderoso que você pode mudar é que aprender um novo idioma é divertido. Pode ser divertido se você usar os materiais corretos. Aprender um idioma com um método bom pode demorar menos tempo do que nas escolas tradicionais, por exemplo. Então, essa maneira, esse sentimento que você tem em relação ao seu aprendizado é muito importante. O Dr. Steven Krashen, que é um especialista no idioma, ele fala que o seu mindset é mais de 80% do seu aprendizado. Até uma coisa interessante é como você se comporta, por exemplo, nos momentos de platô, naqueles momentos que você estuda, estuda, estuda e não evolui. Se o seu mindset não estiver preparado, talvez você desista. Como é que está a sua disciplina, né? Como é que está a sua motivação para aprender? Os seus porquês? Por que você está aprendendo? Se você tiver um porquê muito forte, você vai seguir em frente nos momentos de dificuldade. Então, tudo isso faz parte do seu mindset, que é super importante e vai determinar se você vai ter sucesso no inglês ou não. Por isso que ele é o primeiro aqui da nossa lista, o seu mindset. Vamos para a segunda coisa que te faz ter sucesso no inglês? Initiative, Independent Learning, iniciativa, né? Eu coloquei aqui o aprendizado independente. A iniciativa de aprender inglês tem que ser sua. Não importa se você está numa escola tradicional de inglês. Não importa se você contratou um coach ou um professor particular. Não interessa se você está aprendendo sozinho. A iniciativa de aprender é sua. A responsabilidade de aprender inglês é sua. Eu tenho por exemplo, alguns clientes que vêm até mim e a mentalidade deles é: não, agora eu te contratei, a responsabilidade é sua de fazer o inglês entrar na minha cabeça. E eu tenho sim certa responsabilidade, mas a pessoa, o aluno, o cliente, ele precisa tomar responsabilidade para si, né? 100% de responsabilidade. O seu aprendizado depende de você, muito mais do que um professor, do que de uma escola ou de qualquer outra pessoa, de um chefe. Você é o responsável e você precisa ter essa ideia de aprendizado independente, né? Eu tenho alguém para me ajudar, mas eu vou atrás da informação. Eu faço acontecer. O poder está na sua mão. E essa é uma parte do mindset que é importante, essa iniciativa. Porque se você consegue aprender isso de maneira independente, o que mais você vai conseguir fazer de maneira independente da sua vida? Né? Várias coisas que a gente aprende no inglês, a gente leva para outras áreas da vida. E essa é uma delas, essa iniciativa, né? 100% de responsabilidade. Super importante. Vamos para a terceira coisa que te faz ter sucesso no inglês? Time spent with the language. O tempo que você passa com a língua. Eu costumo dizer que o inglês ele te dá em troca a quantidade de tempo que você coloca nele, né? Não tem como você passar pouco tempo com a língua e se tornar fluente. Quanto mais tempo você passa com a língua, quanto mais contato você tem com o idioma, mais rápido você vai ficar fluente. Então imagina que eu tenho dois clientes. O cliente número 1, ele passa meia hora com inglês por dia. De meia hora a 40 minutos é o tempo que ele tem. Então ele vai demorar alguns anos para chegar à fluência.
né, com meia hora por dia, 40 minutos, talvez 3 anos, 4 anos. Agora imagina que o cliente número 2, ele arrumou a vida dele, se organizou e ele consegue passar, por exemplo, 2 horas e meia, 3 horas com o inglês todos os dias, fazendo a mesma coisa que o cliente número 1. Mas o cliente número 2 vai chegar à fluência muito mais rápido. Porque ele é mais inteligente? Não. Porque ele é mais esforçado? Talvez, mas porque ele passa mais tempo com a língua, né? É como eu disse, você recebe o que você coloca em troca. E tempo aqui é super importante. Lógico que tempo bem usado, com as técnicas certas, vai fazer uma enorme diferença. O que eu aconselho é, se você quer ficar fluente, organiza a sua vida. Né? Diz não para tudo que não está relacionado ao seu objetivo e fica lá. Né? Algumas áreas da vida a gente não tem como largar, mas fica com o seu trabalho, com a sua família, com a sua saúde e com o inglês. E esquece todo o resto. Essas 4 áreas, por exemplo, já é bastante coisa para você tomar conta. Agora, o que acontece é que as pessoas querem aprender inglês, depois aprender espanhol, aprender a dançar, aprender jiu-jitsu, daí querem viajar, daí tem os problemas do trabalho, é muita coisa. Então, você precisa de tempo para passar com a língua, tudo bem? Quarta coisa que te faz ter sucesso no inglês, consistency and patience. Consistência e paciência. São 2 coisas que, aprendendo no inglês, você vai levar para o resto da sua vida. Eu tenho certeza, se você que está me assistindo já conquistou alguma coisa que foi difícil e você se sente orgulhoso da sua conquista, você teve que ter consistência e paciência. Um exemplo clássico é academia. Né? Você não vai, começa a frequentar a academia hoje e semana que vem você já está todo fortão ou toda magrinha, com uma perna grossa. Não acontece assim, você precisa de consistência, né? Ir na academia dia após dia e você precisa de paciência, porque o resultado não aparece de um dia para o outro. Então, no inglês é a mesma coisa, consistência. O que vai te fazer fluente não é estudar um dia 7 horas, é estudar no final de semana 7 horas por dia, mas é a consistência durante os anos de estudar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, todo santo dia, todo santo dia. E daí você precisa também de paciência, porque é um processo de longo prazo, é um processo um pouco demorado, e eu diria que nas melhores na melhor ocasião, você vai demorar aí 1 ano e meio para se tornar fluente. Então, ainda assim, é um processo de longo prazo. Então, consistência e paciência. E por último aqui, o nosso último ponto que te faz ter sucesso no inglês é love the process and not the end result. Ame o processo e não o resultado final. Isso é uma coisa muito interessante e que vai te ajudar muito. Você amar o processo, amar o dia a dia e não ficar pensando quando que eu vou ser fluente, quando que vai acontecer, eu não sou fluente ainda. Isso não te ajuda, isso atrapalha o seu mindset. Então você precisa amar o processo, o dia a dia do estudo. Por isso que é tão importante você encontrar um método que você goste. Se você não gosta de fazer exercício de gramática, não faça exercício de gramática. Se você não gosta da escola tradicional que te faz conversar e falar na frente de um monte de estranho, não volte para uma escola tradicional. Encontre métodos, encontre alternativas que você goste de fazer. Por exemplo, o meu método, o método que eu criei e que eu gosto de aprender idiomas, eu gosto de todos os processos, eu gosto de todos os passos. E não foi por acaso que eu fiz isso. Por exemplo, existe uma técnica muito boa chamada a tradução bidirecional, que é de um poliglota italiano. É uma técnica sensacional, mas eu não gosto dessa técnica. Né? Porque me lembra a escola, eu tenho que escrever, depois eu tenho que traduzir, adicionar. Eu não gosto. Apesar da técnica ser muito boa, eu não gosto, então eu não faço. E você tem que fazer a mesma coisa. Se você não gosta de certa coisa, você não precisa fazer, você precisa encontrar as técnicas certas para você que você goste de fazer. Por exemplo, se você é uma pessoa super extrovertida, você pode começar a falar desde o primeiro dia. Se você é uma pessoa mais fechada, você pode focar no listening e no entendimento primeiro. Né? E isso vai te ajudar a amar o dia a dia. E amar o dia a dia vai te fazer amar o processo de aprender e não ficar pensando no resultado final, porque o resultado vai chegar e você nem vai perceber.
aconteceu comigo isso. Eu amava o processo, eu estava tão ali concentrado, focado no dia a dia de aprender que eu me tornei fluente e eu nem percebi. E daí o resultado chegou e eu falei, nossa, legal, agora eu sou fluente. Daí, qual que é o próximo passo? Você sempre quer uma coisa a mais daí. Então, por isso que você tem que amar o caminho e não o resultado. Tudo bem? Então, essas são cinco pontos aqui. Se você tiver aí no seu mindset tudo isso que eu te falei, vai te ajudar muito a chegar na fluência. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido algo novo. Se sim, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo aí, que me ajuda demais. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.